Vamos lá, vamos falar de Vitória e Fluminense pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai ter ausências esperadas, ausências inesperadas, uma novidade, então tem surpresas aqui nesse vídeo e preocupações. Mas vamos lá, é um jogo importante, é pela 31ª rodada, um jogo fora de casa, no Barradão, às 16h30, neste sábado, com transmissão pelo Premier. A arbitragem de um paulista, que é o Flávio Rodrigues de Souza. A última vez que o Vitória venceu o Fluminense no Barradão, claro, teve os rebaixamentos do Vitória, ficaram muito tempo sem se enfrentar. A última vitória do Vitória lá no Barradão, jogando em casa contra o Fluminense, foi em 2014, faz 10 anos isso. Foram 3 partidas, 2 empates e uma vitória do Fluminense. No primeiro turno mostra bem porque o Fluminense ficou nessa situação, né? O Fluminense conseguiu perder em casa para o Vitória por 1-0. Então explica muito a situação do Fluminense, que está melhorando, graças a Deus, mas o primeiro turno do Fluminense foi muito ruim. É um confronto direto. Não tem como esconder isso. O Fluminense, que é o 11º, deu uma respirada, tem 36 pontos. O Vitória, que é o 16º, é o primeiro clube ali fora da zona de rebaixamento, tem 32, seguido do Corinthians, que também tem 32 e está na zona de rebaixamento. Então, do Corinthians e do Vitória para o Fluminense, são o quê? 4 pontos para o Z4. Então, é um jogo que é confronto direto e é importante para o Fluminense se manter na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e pensando em coisas maiores, né? Quem sabe uma pré-Libertadores, nunca se sabe. E também se afastar desse perigo de voltar a rondar ali o Z4. Somente 4 pontos nos separam desse abismo. Então vamos para o Vitória, né? O Vitória vem de vitória sobre o Bragantino, 1-0, jogando no Barradão. É um jogo complicado, pegar eles fora de casa. E um time também que está abaixo na tabela, o Fluminense costuma complicar. Mas não vai acontecer nada não, se Deus quiser. Tem um retorno importante, que é do centroavante Alejandro. Volta, o centroavante perigoso. Tem o desfalque do Wagner Leonardo, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. E eu vou passar aqui para vocês o provável time do Vitória para encarar o Fluminense lá no Barradão. O goleiro é o Lucas Arcanjo, o lateral é o Cáceres, a dupla de zaga é o Neres e o Edu, e o lateral esquerdo é o Lucas Esteves. Meio de campo com Luan, Ricardo Hiller e Mateuzinho. Na frente, Mosquito, Everaldo, ex-Fluminense, e o centroavante Alejandro. Esse é o provável time do Thiago Carpini. Agora vamos falar do Fluminense, vamos falar dos desfalques, dos jogadores pendurados, das novidades, quem viajou para Salvador para esse jogo tão importante para o Fluminense. Todos os jogos são importantes. Eu acho que 2 vitórias já livram o Fluminense de vez do Z4. Aí a gente começa realmente a embarcar no sonho de uma pré-Libertadores e, no mínimo, se manter na Sul-Americana. O Fluminense tem um desfalque já esperado do Thiago Silva, ainda com aquele problema no calcanhar. O Lelê, que já está na transição, participando de todas as atividades normalmente, mas ainda está fora. Nós temos o desfalque do Bernal, que recebeu o 3º cartão amarelo. Teve uma notícia aí do site Trivela, que o Bernal está com dificuldade de se adaptar, lentidão, isso se percebe, não, que é um jogador alto. Como eu falei nos outros vídeos, veio de um clube pequeno do Uruguai, está num time grande do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro é bem mais competitivo do que o Campeonato Uruguai, ainda mais você vindo de um clube pequeno. Vai levar um tempinho para o Bernal se adaptar. Eu acho que lá na pré-temporada ele vai entrar no ritmo do futebol brasileiro. Outro desfalque, esse desfalque eu achava que ele deveria ser, acho que ele ia ser relacionado para esse jogo lá em Salvador, mas ele ficou de fora novamente, que é o Nonato, que está treinando já uma semana ou mais, se utilizando da máscara. Não é problema físico, né? Uma máscara protegendo o rosto, mas está fora novamente dos relacionados. Outros desfalques, né? Também não viajaram para Salvador. John Kennedy novamente ficou fora dos relacionados. Parece que teve um papo rolando aí de envolver uma troca entre Soteldo e John Kennedy, Guga.
estão rolando uma situação dessa aí que o Fluminense está interessado no Soteldo e talvez o John Kennedy seja envolvido aí numa troca, num troca-troca, me empresta o Soteldo que eu te empresto o John Kennedy, é por aí. Mas está bem claro que não é a opção imediata do Mano Menezes, o JK. Uma pena. Um jogador que foi tão importante em 2023. Felipe Melo ficou fora. Não sei se isso posso contar como desfalque. O Renato Augusto também ficou fora. Eu acho que o estágio dele como auxiliar do Mano Menezes ali no banco de reserva expirou. Acho que não é mais auxiliar. Ou o sócio torcedor dele, que dá direito dele assistir o jogo no banco de reservas, também acabou o prazo de validade. O outro que está fora é o Serna, né? O Serna está contundido, deve voltar daqui a uns 30 dias a ser relacionado. Então é isso, para mim, o Felipe Melo, Renato Augusto, JK estão fora, não viajaram para Salvador. A novidade é um garoto de 17 anos, por causa da ausência do Bernal e por causa da ausência do Nonato, abriu uma vaga para um volante do Sub-17 que está chamando a atenção do Mano Menezes nos treinamentos, que é o volante Wallace Davi. 17 anos, atenção para esse volante, muito bom jogador. E para a vaga do Bernal, o Mano já escolheu, né, que é o que eu estava falando também. É o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo estava entrando, o Nonato não foi, o Vitor Hugo entrando no segundo tempo, participando de algumas partidas importantes. É natural que dê mais um tempo aí, umas minutagens para o Vitor Hugo, que é um jogador que está emprestado pelo Cascavel ao Fluminense. É natural que o Fluminense queira observar de perto esse jogador tão jovem, né, na casa dos 20 anos. É interessante aí, o Vitor Hugo vai ter uma chance, a maior chance da vida dele, começar uma partida como titular, jogando fora de casa contra o Vitória. Espero que ele aproveite essa oportunidade. Então, Vitor Hugo vai substituir o Bernal. Enquanto o Bernal está com dificuldade de se adaptar, o Vitor Hugo, que veio do Cascavel, já está se enturmando legal lá no CT Carlos Castilho. E outra coisa, o Lima mantido no meio de campo. Tá? O Keno não recuperou a titularidade. O Keno vai formar ali aquele quadrado ao lado do Ganso, com o Martinelli e o Vitor Hugo ao lado dele. Então, Lima mantido no meio de campo. Vamos lá, escalação. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, dupla de zaga que está dando certo, que é o Manuel e o Thiago Santos. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa mantido. Marcelo entra no segundo tempo. Acho que é por aí. E no último jogo, Marcelo entrou no meio de campo. Acho que também é por aí. Nada de lateral esquerda. Para a lateral esquerda tem o Diogo Barbosa e tem o Fuentes. Fuentes foi contratado para isso, 27 anos, jogador experiente. Então, Diogo Barbosa. Meio de campo com Vitor Hugo, no lugar do Bernal, suspenso. Martinelli e o Ganso. Ao lado do Ganso, claro, Lima. Ou Lima aberto ao lado esquerdo. Mas ele fecha muito. Praticamente o lado esquerdo do Fluminense não é utilizado. Isso chamou atenção na última partida, tanto que tiveram que colocar um atacante para aquele lado ali no segundo tempo para aumentar a agressividade do Fluminense e o equilíbrio pelas linhas de fundo. Então Lima, Arias e Cauã Elias. Mesmo com o gol do Cano, né, gol de queixo, delicioso aquele gol de queixo, Cauã Elias mantido como titular, segundo o GE. Então é isso. Uma boa sorte ao Fluminense. O Fluminense é uma 31ª rodada, o Fluminense na 11ª colocação, o Fluminense tem que começar a olhar para cima e subir mais na tabela, e precisa vencer fora, porque no primeiro turno o Fluminense perdeu para o Vitória em pleno Maracanã. Então chegou a hora de recuperar esses 3 pontos perdidos no primeiro turno, jogando em casa, devolvendo no Barradão que o Fluminense não perde para eles há 10 anos. Então vamos lá, com novidades, com ausências, com surpresas, vamos para 3 pontos. Eu quero esses 3 pontos no final do jogo na minha mesa. Tô indo nessa. Flui!